Graça, paz e misericórdia da parte de Deus Pai, da parte do seu bendito Filho, nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Eu fico até sem jeito, porque com essa apresentação e tudo que esse querido pastor tem falado de mim, eu fico constrangido, porque não sou nada disso. E eu mesmo disse para ele, olha, eu tenho assistido às pregações e lido as devocionais, e pensando o que eu vou falar lá, porque tem sido uma bênção tão grande, a igreja instruída, sei mais o que falar. Deus tem abençoado os irmãos com esse servo do Senhor tão fiel. Eu louvo a Deus pela sua vida, e como velho já decrépito, declinando, eu fico tão consolado de ver que Deus tem levantado jovens assim, tão fiéis, amando a Cristo, amando a palavra, e que tem esperança, né, para a igreja do Senhor. Ele é assim, é Deus quem cuida da igreja. Então, louvado seja Deus na vida do pastor Alberto, e graças a Deus por essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Bom, meus irmãos, tratar sobre a piedade, a questão da vida cristã que Deus quer, é algo essencial, fundamental. Entender e compreender isso, principalmente a razão, a raiz de tudo, como que isso acontece. E eu oro, então, para que, eu não sou nada, eu não tenho nada de mim mesmo, tão limitado e fraco, mas que Cristo, que é o profeta por excelência, os três ofícios do Senhor Jesus, os reformados insistem muito nos três ofícios do Senhor Jesus: profeta, sacerdote e rei, porque eles vão se manifestar, esses ofícios de Cristo, na igreja, em favor da igreja. Então, a Bíblia diz: sereis ensinados por Deus, porque Cristo é o profeta, ele vai ensinar. Então, eu quero que vocês olhem para Cristo, esperem de Cristo, de Jesus, nosso amado Salvador, que está vivo. É Ele quem governa a igreja, Ele quem pastoreia a igreja, e Ele quem ensina a igreja. Então, Ele está aqui, e Ele vai fazer isso. Toda glória seja para Ele, toda glória, não homem algum, Cristo, Cristo, Cristo. Então, eu espero que esses dias nós possamos aqui ter uma visão de Cristo, uma revelação de Jesus. O nosso amor por Ele cresça, nós possamos sair daqui enamorados de Cristo, amando mais a Cristo, disposto a glorificar a Cristo, e entender que a razão de viver, de respirar, é Cristo. E se acontecer isso, se pelo Espírito de Cristo a gente sair daqui amando mais a Cristo, então valeu a pena, E é o que eu desejo isso, muito, muito mesmo. Tenho orado para que seja assim. Cada vez que eu fico mais velho e mais experimentado no trabalho, mais eu fico preocupado que não mais eu, mas Cristo, Ele seja tudo. Então eu gostaria de orar mais uma vez e pedir que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude,
Ele me esconda atrás da cruz de Cristo e de Cristo, e que Ele seja aqui glorificado. E fale através de mim, Ele ensine. Queremos aprender de Deus, então que Ele nos ensine. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, com temor e tremor, nos apresentamos diante de Ti, sabendo que não somos nada, não temos nada, e sem Cristo nada. Por isso, meu Deus, eu me coloco aqui. O Senhor me quis que eu estivesse aqui. Tu me trouxeste. E, ó Deus, o tempo é tão curto, as oportunidades são tão poucas, e nós queremos aproveitar o máximo para te servir, para te honrar, para glorificar o teu nome, exaltar, falar de ti. Por isso eu quero pedir que o teu Espírito Santo nos conceda a graça de, pela palavra do Senhor, exaltarmos a Cristo aqui. Esse retiro, esse tempo que vamos passar aqui, segundo a tua vontade, seja a oportunidade do teu Espírito Santo apontar para Cristo, iluminar nossa mente para compreendermos mais de Cristo, abrir os nossos olhos para ver Cristo, espiritualmente falando, e que então Ele seja exaltado e glorificado. Tem misericórdia, Senhor, perdoa os nossos pecados, porque eles atrapalham. E nós lutamos muito, porque temos esse estorvo, pecado que tenazmente nos assedia e nos atrapalha nesta corrida da vida cristã e no serviço do Senhor. Repreende, Senhor Deus, tudo manifestação da carne, soberba, vaidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tira isso tudo de nós, pelo sangue de Cristo, não só perdoa, mas purifica, extirpa pela raiz todo o mal. E concede, Senhor, que sejamos instrumentos, meros instrumentos nas tuas mãos. Faz isso, Senhor, tem misericórdia, perdoa os nossos pecados. Visita-nos aqui, Senhor, surpreende-nos com a tua palavra e com a manifestação de Espírito e poder no nosso meio. E Cristo seja exaltado, Cristo seja glorificado. E assim curamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de eu abrir a palavra de Deus, eu quero dizer o seguinte: na época da reforma, e Deus fez aquela coisa tão extraordinária e maravilhosa pela reforma, que foi uma ação graciosa, poderosíssima de Deus. A reforma protestante do século XVI foi um movimento eminentemente, essencialmente espiritual, uma ação poderosa do Espírito Santo, uma intervenção dos céus para operar de forma a restaurar a igreja do Senhor, que estava completamente perdida. E foi algo assim, extraordinário. Deus levantou homens, né, e iluminou pelo Espírito Santo, visitou com seu poder, sabedoria e graça, de uma forma gloriosa, que a mudança foi radical, extraordinária. E então o Papa ficou apavorado. Leão X ficou apavorado. O crescimento do movimento protestante, né, e como um rastilho de pólvora incendiou a Europa toda. Foi algo assim extraordinário, o amor pela palavra, o interesse pela palavra. Cristo
sendo pregado, e uma coisa extraordinária. Então, o Papa, ele decidiu o seguinte, que se escolhesse um teólogo, filósofo da melhor estirpe, mais afamado, melhor, para contrapor esse movimento, que se levantasse para defender as doutrinas, os dogmas católicos contra esse movimento. Então foi escolhido um homem chamado Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã era um teólogo respeitadíssimo, filósofo, humanista. Ele inclusive, traduziu o Novo Testamento, traduziu o texto Receptus, foi assim, era um homem extraordinário. E o Papa, então, encomendou a ele que escrevesse e estabelecesse a doutrina católica em oposição ao protestantismo. E ele fez isso. Ele escreveu um compêndio, uma sistemática da fé católica. E, essencialmente, falando da piedade, do que era a vida cristã, ele ensinava assim, que o indivíduo pagão, sem Deus, né, se apresentava diante da igreja e do sacerdote, que administrava o sacramento sobre esta pessoa do batismo, que tinha um poder extraordinário, ex opere operatum. Eles usavam esta expressão, que era dizer, no momento em que era feito, no momento em que era administrado, que era assim, que o sacerdote aplicava a água batismal, é isso que é ex opere operatum. No momento, a graça era infundida no coração desse pagão pecador. E aí, essa graça iria capacitar este pecador, agora cristão, a viver a vida de piedade e fazer boas obras chamadas meritórias, que juntamente com o que Cristo fez, juntando as duas coisas, iriam promover a vida de piedade e a futura salvação. Poderia, eventualmente, não conseguir alcançar o ideal para a salvação de obras. Então, ele não iria diretamente para o céu, ele iria para o purgatório. Era um lugar intermediário onde ele teria que ficar e, então, teria que purgar ali seus pecados o tempo que fosse necessário, no fogo, para depois ir para o paraíso. E que obras dos que ficaram na igreja, intercessão, oração, missas, tal, poderia ajudar a apressar ele ir para o paraíso. E daí ensejou que o Papa, que queria construir a Basílica de São Pedro, instituísse a indulgências. Isso. Porque indulgência era o seguinte,
Muitos santos viveram e praticaram as obras meritórias, que ultrapassou o que era necessário. Então, o saldo ficou no tesouro da igreja. E fica lá guardado. E quem tem a chave dos tesouros da igreja é o Papa. Ele pode abrir esse lugar do tesouro e tirar essas obras e dar para quem ele quiser. Então, ele inventou as indulgências, isto é, o Papa assinava essas indulgências, quer dizer, eu abro a porta dos tesouros da igreja, das obras de saldo que sobraram, para que você possa direcionar estas obras para o seu parente ou querido que está no purgatório. Você paga, e aí Tetzel dizia, quando caía a moeda, tilintar no saco lá da igreja, imediatamente a alma pula do purgatório para o paraíso. Então o Tetzel ainda fazia teatro para comover as pessoas a comprarem essa indulgência que dava esse poder. Tinha gente que comprava para poder pecar, já sabendo que ia ter esse crédito, né, de perdão e tudo. Bom, isso são os desdobramentos desse fundamento que esse grande humanista, teólogo, estabeleceu. A graça infusa, juntamente com os seus, iria capacitar você a fazer boas obras e viver a vida de piedade. Bom, Deus levanta João Calvino, um homem de Deus, um reformador, que se deparou com isso e ele, claro, examinando as Escrituras, viu que estava totalmente equivocado. E então ele estabelece a doutrina do que é chamada a nossa união com Cristo. Ele disse, não é assim. Como é? Não tem nada de graça infusa que capacita você a fazer boas obras e assim, juntamente com o que Cristo fez, você conseguir salvação. De jeito nenhum. O que consiste esta doutrina da nossa união com Cristo, que é a base para a piedade, a vida de piedade? É a nossa união com Cristo. Consiste no seguinte: Deus, com a salvação em Cristo, Ele não quer absolutamente que você viva a sua vida cristã em sociedade com Cristo. De jeito nenhum. Sabe por quê? Esse ranço católico existe na igreja evangélica ainda hoje, de que a vida de piedade é a nossa sociedade com Cristo. Nós, junto com Ele, vamos viver a vida cristã. Assim, somos sócios de Cristo e com Cristo nós vamos viver esta vida cristã. Nós e Ele. Então, aquelas ideias, Cristo vai me ajudar e eu vou conseguir, vamos viver assim, eu vou ser vitorioso, se Cristo comigo, eu quero Cristo comigo para me ajudar, a fim de que eu possa vencer, viver, Ele vai me abençoar, eu quero Cristo para me abençoar. E estar comigo e me ajudar, vamos caminhar juntos, totalmente fora. Cristo não quer que você seja sócio dele. Cristo quer lhe matar, acabar com você.
Não existe vida cristã com você vivo. Não existe. Não existe. Então, Calvino vai mostrar que se você não morrer, não for unido a Cristo e ser acabado, destruído, e sobrar Cristo, não vai ter vida cristã, você não vai conseguir nada. Então vamos começar com Marcos, no capítulo 9. Se a gente compreender esta base, aí vamos entender, vamos alcançar a vitória. Muitos crentes não estão alcançando vitória, porque não entenderam a proposta do Evangelho. 9, começando Marcos 9, começando no verso de número 23. Olha aqui que está escrito. Não é isso não. Espera aí. Lucas 9. A velhinha. Lucas 9, 23. Marco nada. Ai, Senhor, me ajuda a gente. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos seus santos anjos. Aí, veja, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz. Eu sei que muita gente, quando pensa nesse versículo, pensa, tomar a cruz é que a vida cristã tem sofrimentos. Minha cruz é meu marido que não é crente, minha cruz é um filho que eu tenho doente, excepcional, minha cruz é problemas. Temos que carregar a cruz. Sim, cruz, de fato, é sofrimento. Mas aqui o contexto não é de sofrimento, o contexto é de morte. Veja, ele diz, pois quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á, é perder a vida. Tomar a cruz é perder a vida, é morrer. É morrer. Então, Jesus está dizendo que não há como segui-lo sem negar-se a si mesmo e morrer, perder a vida. Mas a igreja cristã não entendeu isso. Aliás, não quer saber disso, porque morrer dói. É duro morrer. Nós não queremos morrer. Então as pessoas querem seguir a Cristo com os seus planos, seus projetos, seus ideais, e quer a ajuda dele, quer caminhar com ele, mas não quer morrer. Mas Jesus está mostrando, se alguém quiser vir após mim, quer dizer, a proposta de vida cristã só é possível através da morte. Não existe outra proposta. Deus não aceita outra coisa, porque não é possível. Não tem nada de graça infusa para capacitar você e Cristo seguirem juntos. Nada disso. A solução é nossa união com Cristo na cruz para morrermos. E perdemos nossa vida. Você tem que morrer.
Morrer para você mesmo, morrer para os seus planos, para os seus ideais, morrer para qualquer desejo, proposta, morrer. Daqui em diante, eu não tenho mais minha vida. Eu perdi para salvá-la. Perdi tomando a cruz, morrendo com Cristo. Veja, o Senhor Jesus ensinou este princípio lá em João, no capítulo de número 12. Vamos ver se eu acerto agora. A partir do verso 20. Diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André a Filipe, e comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica-lhe só, mas se morrer, produz muito fruto. Vamos imaginar a cena aqui, né? Jesus está chegando, o fim. Isso deve ter acontecido na quarta, quinta-feira. Quinta ele seria preso, né? Então, Jerusalém estava cheia, porque estava chegando a Páscoa. E muitos prosélitos se vieram. Então, um grupo de gregos prosélitos veio para adorar, para participar da festa. E aí, aqui o texto diz que eles procuraram porque queriam conversar com Jesus. Aí Jesus, eles chamam Filipe. Filipe, moço, nós queríamos falar com o mestre, com Jesus. Você aí parece um discípulo dele. Vê aí como a gente pode encontrá-lo. Aí Filipe disse: mestre, está ali falando ali, está ocupado. Chamou André e disse: André, o que a gente faz? Esse grupo de grego quer ver o Senhor. Aí eles, vamos lá falar com o mestre. O que ele vai dizer? Aí chegaram para o Senhor e disse: olha, tem um grupo de grego que quer falar com o Senhor. Aí Jesus dá uma resposta estranhíssima, né? Jesus diz assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Eu não sei, mas eu acho que Filipe olhou para André para Filipe. Que é isso? Aí imagina eles voltando lá para os gregos e dizendo: olha, o mestre diz assim: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado, se o grão de terra caindo. Os gregos também não entenderam nada. Mas então, por que Jesus disse isso? Então, os estudiosos da palavra de Deus ensinam o seguinte: estes gregos prosélitos moravam na Grécia, vieram para adorar, e quando chegaram, eles ouviram na boca pequena do povo: está aí um mestre maravilhoso chamado Jesus, que fala com autoridade, não fala como os escribas e fariseus, mas com autoridade. E não só, mas realiza sinais, prodígios, cura cegos, aleijados, expulsa demônios e ressuscita mortos. Tem um tal de Lázaro que está aí, está no meio do povo aí, ressuscitadinho. Mas as autoridades não aceitam de jeito nenhum e já estão planejando tirar-lhe a vida, matá-lo. Então os gregos pensaram: vamos falar com ele e fazer uma proposta para ele vir conosco para a Grécia, ser nosso rabino. Nós vamos dar tudo para ele e vamos livrá-lo da morte. E era essa a proposta. Agora a gente entende a resposta. Jesus sabia, não precisava falar com grego nenhum, Jesus sabia qual era a proposta deles.
E disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ali só, mas se morrer, produz muito fruto. Tenho que morrer para que muitos morram e produzam fruto. O fruto é a vida que Deus tem, cristã, maravilhosa, de piedade, de santidade. Vida nova, que nasce da morte. Então, era necessário, isso é um princípio. Como podemos imaginar viver qualquer tipo de vida cristã sem esse princípio? Sem morte, não dá. E tá assim de crente e a igreja tentando viver uma vida cristã sem morte. Nunca morreram, estão vivinhos da Silva. Na igreja, tentando viver vida cristã com Cristo. Não existe. E foi isso aí que de fato o apóstolo Paulo entendeu. Se você abrir Romanos capítulo 6, você vai ver a explicação. Na verdade, esse capítulo 6 é um mecanismo, é a explicação do que é novo nascimento. Qual a base do novo nascimento? É Romanos 6. Aqui está a explicação de como o Espírito Santo opera este novo nascimento. E como é que ele não nos mata? Está aqui, Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi Cristo crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Está vendo? Aqui está o mecanismo. E não é exterior. Por exemplo, os irmãos batistas entendem assim, bom, o batismo tem que ser, a pessoa morre, aí ressuscita. Como se, fosse uma encenação de algo que estaria acontecendo ali. Bom, não pode ser, porque seria ex opere operato. Então, a pessoa morre ali e ressuscita ali. Não, isto é algo que acontece no coração, pelo Espírito Santo. Esse é o batismo do Espírito Santo. Nos batiza assim, nos unindo com Cristo lá na cruz, a sua morte de cruz, sepultamento e ressurreição. É algo que acontece no coração, que o Espírito Santo faz. Então, quando você é batizado, você está fazendo na verdade,
uma confirmação de algo que já teria acontecido no seu coração pelo Espírito Santo. É por isso que nós entendemos que o batismo fala da nossa união com Cristo. Você foi unido a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E isso aconteceu no coração. Tem que ter acontecido no seu coração, pelo Espírito Santo. E aí, então, você não é algo místico, é algo compreensível. Você compreende, então entende que está morto. Você não vive mais para você. É o que está escrito em Gálatas, no capítulo 2, o apóstolo Paulo nos dá a entender isso. A partir do verso 18, diz assim, Gálatas, até o verso de número 21, 18 a 21. Gálatas 2, 18 a 21. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me considero transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Veja, estou crucificado com Cristo. Esta é a frase importante aqui. Morri, crucificado com Cristo. O Espírito Santo me levou ao Calvário e me uniu a Cristo na sua morte. Vida cristã começa assim, morrendo com Cristo na cruz. Sepultado com Ele e ressuscitado com Ele. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então não tem sociedade não. Você morre e agora Cristo vive em você ou não. Ou você não morreu e você está vivo da Silva e Cristo fora. E você jamais vai ter vida cristã vitoriosa, de piedade, que de fato agrada a Deus, e que é a vida que Deus tem preparada, se você não entendeu, não compreendeu, que tem que abrir mão da sua vida, fazer uma entrega total e considerar-se morto, como diz o apóstolo Paulo lá, que nós lemos em Romanos 6, no verso 11. Considerai-vos, pois, mortos. Isso é pela fé, esse considerar-se. Compreender isso. E olha, isso é feito pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem abre o seu entendimento, coloca isso na sua mente e você compreende, entende. E entende que a partir daí você não respira mais para você. Todos os seus planos, projetos, desejos que você tem, você vai colocar aos pés de Cristo. E vai dizer, é a vontade dele? Faço. Não é? Não faço. Vai glorificá-lo? Faço. Não vai? Não faço. Não tem mais jeito de eu dar um passo na minha vida se não for por Cristo, para a glória de Cristo, em Cristo somente. Que eu não tenho mais vida, perdi. Agora Cristo. Cristo. Então, a compreensão disto é o Espírito Santo quem dá, pelas Escrituras. Eu estou pregando aqui, falando, e eu quero crer que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Você tem que sair daqui, se ainda não entendeu isso, compreendendo isso.
Eu vejo, por exemplo, jovens, muitos jovens. O que eu vou fazer? Que profissão que eu vou seguir? Aí, hoje, todo mundo faz um teste de mercado. O que é que vai dar mais dinheiro? O que é que vai... Né? O que é que, geralmente, os cursos que dão mais dinheiro, que tem nome e tal, é o que mais difícil, né? Fazer vestibular para medicina, que todo mundo quer ser medicina. Ganha dinheiro mais fácil e tal, tem prestígio, essas coisas, né? Isso enche aos olhos dos jovens. Mas se você morreu com Cristo, não tem nada de teste de mercado, não. É joelho no chão, dizendo o que é que eu tenho que fazer, que é para a tua glória, que o Senhor tem para mim, porque já não vivo mais para mim. E se de fato Deus quer que você seja um médico, você vai ser para Cristo. Você vai exercer como um sacerdócio para a glória dele. Isso. Entender que você é Cristo exercendo a medicina, ou ensinando matemática, geografia, o que for que você for fazer no computador, será para Cristo, não como para homens, mas para Cristo, não para agradar homens. Se você quer agradar homens, então você não é servo de Cristo. Então, entender que isso é morrer e viver para Cristo. Veja 2 Coríntios. Entenda isso. A partir do capítulo 4, ele já aponta isso a partir do verso de número 10. Ele está falando de sofrimento, então diz assim, 2 Coríntios 4:10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Está vendo? Se realmente você morreu, então a vida de Jesus vai se manifestar na sua carne mortal. De outra sorte não vai, não. De outra sorte, não. Se você está vivo da Silva, a vida de Cristo não vai se manifestar na sua carne. Só vai se manifestar se você morreu. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É isso que quer dizer, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive. É a vida de Cristo se manifestando na sua carne, no seu corpo. Olha, o projeto de Deus é que todos sejamos cristinhos. A gente fala, não, eu sou cristão, mas na verdade é que somos cristinhos, nós somos Cristos, pequenos Cristos. Cristos. Esse é o projeto de Deus, da predestinação. Nós vamos voltar aqui. Bota o dedo porque ainda tem que terminar aqui. Mas só para você ver em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, que você deve conhecer bem, diz assim, portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o projeto da predestinação. Que você seja como Cristo, pequenos Cristos. Cristos andando. Não é você e Cristo, é Cristo manifestando-se na sua carne. Você morreu. Cristo. É coisa extraordinária. Isso é um mistério. Erasmo estava por fora. Como estão todos os... Até hoje o catolicismo pensa nisso aí. E muitos crentes com ranço católico também querendo Cristo ajudando com uma graça. Conversão é uma graça infusa que vai fazer você viver a vida de piedade por suas obras, com a ajuda de Cristo. Nada disso.
Você tem que morrer para que Cristo se manifeste na sua carne mortal. Agora, voltando lá em 2 Coríntios, veja o capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está vendo? Eu vou ler de novo. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos. E ele está falando de todos aqui, são os eleitos. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que é Cristo, que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não tem outra proposta de piedade. Não existe. Só essa aqui. Então nós vamos falar de piedade, está aqui a base. Sem isso não adianta nem prosseguir. Essa é a proposta do Evangelho. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz, perca a sua vida, morra. E você vai achar a vida de piedade, a vida verdadeira, a vida vitoriosa em Cristo Jesus. A vida que Ele tem como fruto e resultado do trabalho penoso da sua alma. Um dos textos mais gloriosos é esse. Vamos abrir lá. Eu ia terminar, mas Isaías 53, veja o verso de número 11. E aí você vai fazer o seu próprio teste. Verso 11, de Isaías 53. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, que é a morte, né? E ficará satisfeito. Veja, ele verá o fruto, que é a vida cristã por quem ele morreu, do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Cristo satisfeito, feliz. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quer dizer, a morte de Cristo não foi em vão. Ele não derramou uma gota do seu sangue em vão. A cruz não é uma opção de salvação. A cruz salva. Então, todos por quem Cristo morreu vão morrer. E vão viver porque ele viveu. E vão experimentar essa vida maravilhosa nele. E ele ficará satisfeito, ele está satisfeito. Então, se isto não ocorreu com você, e você é um eleito, vai ter que ocorrer. Uma hora vai ter que acontecer. Porque Cristo não vai ficar insatisfeito. Eu morri por ele, mas não adiantou nada. Não. Ele vai ficar satisfeito. Então, eu espero, pelo Espírito Santo, que, de fato, isso aconteça na sua experiência, para que você possa ter a vida de piedade que Ele tem para você. É uma vida gloriosa, vitoriosa. Vitoriosa. Deus não quer essa vidinha espiritual, sobe e desce, levanta e cai, se arrastando espiritualmente. O diabo
levando você na coleira e vida de prática de pecados. Não, de forma alguma. A morte de Cristo não foi para esse tipo de vida. A morte dele tem um fim vitorioso que faz com que a sua alma fique satisfeita. Você morrendo para você mesmo e vivendo por Cristo, para a glória dele. Não é sem pecado, porque nós lutamos com nossa carne até o final, mas vitoriosos. Nunca mais o pecado terá domínio sobre vós. Não está debaixo da lei, mas da graça. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos uma vida de piedade vitoriosa e santa, que de fato dignifique, honre, glorifique o teu nome e a obra que fizeste por nós na cruz. Senhor, não queremos desonrar o Senhor. Não queremos ouvir aquela palavra: ó homens, até quando tornareis minha glória em vexame, amareis a vaidade, buscareis a mentira. Também que Deus distingue para si o que é para ele piedoso. Não queremos ouvir aquela palavra que diz: por vossa causa o meu nome é blasfemado entre os gentios. Não queremos ouvir isso. Não, Senhor, queremos viver a vida vitoriosa de piedade santa. E então, ensina-nos, Senhor Deus, este caminho. Ajuda-nos a compreender e considerar-nos mortos, porque já morremos. Isto é um fato já consumado na cruz e na ressurreição. E queremos que o teu Espírito opere no nosso coração, de modo que pela fé venhamos a experimentar esta bênção, de modo que venhamos a viver não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Para Cristo, somente para Cristo e para a sua glória. Faz isto, Senhor, tem piedade de nós, esta é uma obra do Senhor, mas nós queremos exercer esta fé e nos considerar mortos. Hoje, a partir de agora, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.